Bom, quero falar sobre uma questão que eu acho muito importante para que a gente não acabe treinando errado e posicionando a voz de uma maneira que não é muito boa, tá? Que é a voz nasal demais. O que é a voz nasal? É a gente posicionar todos os fonemas ou grande parte dos fonemas que a gente tem vibrando no nariz. Isso é um erro. Quais são os fonemas nasais? Os fonemas nasais são aqueles que têm resultado no nariz. Por exemplo, quando a gente faz aquele exercício do boca que usa, o som dele é nasal. A gente está com a boca fechada e o som sai pelo nariz. Quando a gente fala a palavra mamãe, ela é praticamente nasal. Mamãe. Praticamente totalmente nasal. Mamãe. Papai já não é. Amor tem partes que é, tem partes que não. Amor. Aor. Não tem nariz. Mas tem muita gente que canta, aí na hora que tá cantando vai falar alguma palavra e fala amor, em vez de falar amor, amor, amor. Como é que eu sei que a minha voz está nasal ou não? Quando você estiver treinando os vocalizes de voz de peito, você vai treinar com a consoante V. Vô, vá, vá, vê. Essas não tem que ter som de nariz nunca. Então você vai botar vô. Não tem que estar vibrando o nariz. Ou seja, se você cantar e sentir a vibração no dedo, vô, significa que o som está passando para o nariz. Isso significa o quê? Que você tem que voltar lá na aula 2 e lembrar como é que é a postura do palato mole. Fatalmente você não está levantando ele o suficiente. O som está passando por trás dele e resultando no nariz. Isso não é bom, tá? Vô, não tem nariz. Vô, tem nariz. Olha só. Vô, não a variação sonora. Vô, a variação sonora. Tá nítido isso. Então é só você se perceber. Cantar, fazer os vocalizes com vogais que não tem som nasal. M tem. M, né? Por quê? Para você articular o som do M, você tem que fechar o lábio. M, o som vai resultar no nariz. Tá? Agora, V, T, D, B, não tem som de nariz. E nenhuma vogal tem que ter som de nariz, exceto aquelas que tem tio ou acento circunflexo ou estão perto de M ou N, tipo mamãe, lâmpada, tá? Essas são nasais. Lâmpada não, o padá não, mas o lã é. Então, quanto mais percepção você tiver disso, melhor vai ser a sua dicção também. E, consequentemente, melhor vai ser a sua impostação. Você vai ter uma voz muito mais presente. Você já pode ouvir aqui os meus exemplos. Olha só. O, sem nariz. Agora com o. E se eu perceber que a minha voz está nasal, o que eu faço, André? Olha só. Você vai levantar o palato mole. Lembra do bocejo. Lembra da aula 2. Levanta o palato mole. Vou. Lembra da aula 5 que eu falo na voz de peito? Joga o som para trás. Imagina o som saindo por trás da cabeça, não para frente. Todas essas dicas, essas manhas vão fazer a diferença na hora de você projetar o som. Se você projeta o som pelo nariz, você perde ressonância. Você perde som. Percebe como nos exemplos que eu dei aqui, como o som da voz ficou pobre, tá? Então, cuidado com isso na hora dos treinos. Não deixa a sua voz no nariz, ok? E durante os vídeos que você fizer pra mim, eu vou perceber se você vai jogar a voz no nariz e eu vou poder te orientar, tá bom? Então, depois também assiste de novo lá o como fazer os vídeos de feedback para que eu possa responder para você de maneira satisfatória e você ter um aproveitamento total, integral, que esse é o meu interesse, que você absorva tudo e consiga melhorar a sua voz e consiga cantar com muito mais facilidade. Tá? Por que eu falo isso com tanta segurança? Porque isso eu faço. Eu estudei assim, eu aprendi dessa maneira, desenvolvi outras coisas sozinho, de acordo com a minha percepção e com a minha necessidade, tá? Tanto didática quanto também para a minha prática de canto. Eu canto já há muitos anos e sempre foi dessa maneira. A minha voz até hoje continua da mesma maneira. Eu faço o que eu estou falando aqui para você fazer. É para fazer dessa maneira. Dá certo. Claro, não é do dia para noite. Tá? Não pensa que você vai comprar esse módulo agora e daqui a 6 meses, 1 ano, você está cantando igual, sei lá,
um cantor que você acha que é o melhor para você. Não, é um caminho, é um processo. Tem que estudar, não é de uma hora para outra. Mas dá resultado. Não dá resultado final, mas com certeza com esse tempo de estudo aí de 6 meses vai fazer uma diferença muito grande. Você vai sentir que vale a pena, tá? Eu falo isso porque para os meus alunos, tanto os presenciais quanto os online, que eu tive a oportunidade de ter um contato até menor do que nesse período, faz diferença. Tá? Mais uma vez, eu faço realmente aquilo que eu mesmo aplico. Eu tenho uma agenda semanal, no mínimo um show por semana, no mínimo. E eu tô aqui falando com você, a minha voz está ótima, eu sempre faço exames periódicos para avaliar e graças a Deus e a essa técnica, a voz está funcionando de maneira perfeita e eu falo para você, treina do jeito que eu te orientei, faz direitinho. Se você pode, se você comprou o vídeo, os módulos com o feedback, assiste o vídeo que fala sobre como mandar os vídeos para mim, para que você consiga fazer um vídeo bacana, para que eu possa te dar esse retorno. Eu tenho certeza que você vai ter um sucesso com todas essas aulas que a gente tem aqui. São 7 aulas e mais uma aula de bônus, só que não são 7 semanas de treino não. Isso aí vai no mínimo 6 meses. Então se dedica. Segue à risca tudo que eu falei, ok? E a gente se vê na próxima. Valeu!